Sejam muito bem-vindos ao Direito Ilustrado. Aqui nós temos a pretensão de desenhar o direito para você, para que fique tudo muito claro, para que todas as informações que a gente trabalhar nesse programa chegue a todas as pessoas. Meu nome é Renan Fará, sou advogado e tenho a honra de receber ilustres convidados. Hoje, ilustres advogadas da nossa região, que são advogadas criminalistas. E o tema vai ser justamente os desafios que a advogada criminalista enfrenta, seja em delegacia, seja em fórum, seja em audiência, seja com o cliente, com a família do réu solto, enfim, do réu preso. A gente vai trabalhar todos esses temas aqui e para isso tenho a honra de receber a doutora Fernanda Facchini e a doutora Giovana Muniz, que são advogadas da nossa região americana, Santa Bárbara, e vão aqui ilustrar para nós. Por favor, se apresentem para nós. Pode começar a Giovana. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, por estar aqui. Meu nome é Giovana Muniz, sou advogada criminalista há 5 anos, tenho 2 especializações na área e apaixonada pela minha profissão. Renan, bom dia. Gostaria de agradecer pelo convite e fico muito grata em estar ao lado da Giovana. A Giovana é uma profissional da qual eu admiro muito. A Fernanda ela é uma sonhadora, contadora de histórias, Nós, advogadas, estamos contando histórias de outras pessoas ao judiciário. Então, a Fernanda ela tem 2 especializações também em pós-graduada em Direito Penal, Direito Processual Penal. Atualmente sou presidente da Comissão das Mulheres Advogadas aqui da OAB de Santa Bárbara e também conselheira municipal de proteção e defesa da mulher na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Esse era um dos motivos também do meu convite, era focado nessa questão da mulher, Da mulher advogada em geral, não necessariamente criminalista, que eu acho que o criminal envolve temas um pouquinho mais delicados por ter ambientes mais sisudos do que o normal, que é uma delegacia de polícia, por exemplo, onde você vai ter ali investigadores, delegados e pessoas que por vezes vão subestimar a inteligência dessas pequenas mulheres aqui ao meu lado, pequenas. Deve ser maiores do que eu, porque eu tenho 1,58 m. O que eu quero dizer é que não se enganem pela cara frágil, pelo semblante suave e amigável. Não se engane com isso, você pode estar em maus lençóis se você assim pensar, não é mesmo? Sim. E conta pra mim, casadas, filhos, começa pela Giovana mais uma vez. Namorando, sem filhos e também sem pretensão de filhos, não sou adepta. Eu sou mãe da Maria Júlia. Maria Júlia tem 8 anos, atualmente eu tô solteira, graças a Deus. Na verdade, eu costumo dizer que a nossa rotina, ela toma muito tempo. E algumas coisas acabam passando, assim, e a gente não vai notando, Mas a maternidade já ocupa muito espaço na minha vida, Também sou mãe de pet, Giovana também é mãe de pet, Giovana tem vários pets na casa dela. E acredito que no momento é algo do qual eu não esteja disposta realmente. Tudo bem. Uma coisa também, tudo tem seu tempo, tudo Sim. tem seu momento, Faz parte. Mas você que tem filha, gostaria que ela fosse advogada quando ela crescer? Acho que isso faz parte da escolha dela, Sim, mas... Se eu gostaria, ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, sobre o que eu gostaria para minha filha, mas eu acredito que toda mãe, todo pai quer o melhor, E por tantas coisas que eu já passei, que eu já enfrentei, eu não gostaria que minha filha passasse por algumas coisas, algumas humilhações, algumas críticas, algumas exposições das quais eu já passei, eu não gostaria que minha filha passasse por isso, mas em toda profissão, acredito que todo profissional acaba passando por algum dilema, algum problema, alguma complexidade. Então, uma hora a minha filha vai enfrentar alguma diversidade na vida, mas a advocacia criminal é a diversidade pra caramba, então eu não sei se eu gostaria que ela passasse por isso. Pegando um gancho no que a Giovana falou, sou apaixonada pelo direito penal, principalmente, E eu entendo e eu concordo, tem uma frase muito famosa que é: o aluno se apaixona pelo direito penal, mas depois ele se casa com o direito civil, Mas nós penalistas, e vendo as anguras, todos os problemas que a gente enfrenta no direito criminal, eu sinto que não é uma escolha. A gente faz porque é o que a gente realmente nasceu para fazer, aquilo que a gente gosta, mas, poxa, se eu fosse tributarista, eu não tinha que enfrentar aquele cara todo dia. Se eu fosse previdenciarista, eu não tinha que bater de frente com o promotor. Se eu fosse civilista, eu não tinha que me preparar para um júri dias e dias antes, semanas antes, você fica naquela angústia. Passa o júri, ganhou bem, você vai beber, vai comemorar pra caramba. Perdeu,
o luto que eu sinto, aliás, a tristeza que eu sinto é como um luto, sabe? A ponto de ficar dias e dias desesperado por dentro, Sim, né? nós carregamos aquilo. Carregamos, as pessoas acham que não, mas a gente continua preso a ele. Aliás, eu só lembro dos júris que eu perdi. Júri que você ganha? Beleza. Aliás, você nem aprende com o júri que você ganha. Porque você fala, fiz certo, deu certo, mas por vezes você cometeu graves erros que você não consegue enxergar. Agora, no júri que você perde, você lembra de cada detalhe, fica pensando, nisso eu podia ter mexido, isso eu podia não ter falado, isso eu podia ter falado e deixei passar. Aquele momento daquela parte eu não devia ter deixado, né? Eu acho que não só no júri, né? Em qualquer audiência que a gente cometa um erro, ou na vida, é o momento que vai te ensinar, que vai ficar marcante. A gente aprende com os erros. Sim, eu acho que é a melhor forma de aprender de forma rápida, assim, né? Pra não cometer, principalmente profissionalmente falando, assim, na prática profissional, porque a gente sabe, né, que o que tá escrito não é bem o que acontece na prática, infelizmente. Existe uma série, atualmente, a última temporada dela tá passando no Globoplay, é Sob Pressão, com a Marjorie Chiano, e um dos personagens, o Evandro, ele é médico, e tem um dos capítulos que me marcou muito, no qual o Evandro começa a gritar dentro da sala de cirurgia, ele tá perdendo o paciente, e ele fala, ninguém morre no meu plantão, ninguém morre no meu plantão. E o paciente, ele simplesmente morre. E aquilo é assim, pra ele é inaceitável, o paciente morrer no plantão dele. Então, assim, nós advogados, atualmente, pelo menos eu tenho pra mim, as brigas que a gente tem como briga, né? A gente fala, hoje eu ganhei, hoje eu perdi. Mas no direito penal, ninguém ganha e ninguém perde. Mas aquilo que marca muito é quando você vê um cliente sendo injustiçado, saindo com uma alta pena, sem aplicação correta, sendo condenado, sendo que não tem prova nenhuma processualmente, tecnicamente analisando. E isso marca muito. Também é alguém que acaba morrendo no nosso plantão, porque perder a liberdade também é morrer, também é acabar falhando ali no nosso plantão. Por mais que a gente sinta que a gente não falhou, é isso que você falou. Poderia melhorar aqui, poderia atuar de forma diferente. Muitas vezes a gente se culpa, né? Hoje eu tenho mais tranquilidade com isso, depois de 8 anos de profissão, mas já cheguei em casa diversas vezes chorando por ver coisas das quais eu não esperava, por ter me dedicado, entreguei o meu melhor, mas ali não era o que eu esperava, o que eu esperava que iria acontecer não é aquilo que aconteceu, e o judiciário dá uma bomba na nossa mão, então é o que complexo. Você fala, não existe ganhar ou perder no direito, sempre perde. A sociedade sempre perdeu. Perdeu um ente querido da família, perdeu a pessoa perdeu a liberdade dela, sempre tem uma perda, né? Mas a gente comemora no sentido de que a tese que a gente trabalhou, que a gente lutou por ela, venceu, foi reconhecida, né? Então, seja no júri ou seja numa audiência comum, sim, a gente conseguiu que aquela tese fosse reconhecida. Então, é um reconhecimento do trabalho que a gente fez. Então, eu entendo o advogado que ganhei, né? É lógico que tem que ser por entre aspas mesmo, justamente por essa questão. Sim, mas é gostoso, assim. É um jogo, né? Quem não gosta de ganhar um jogo, né? É um gostoso. Jogo, É maravilhoso ter um cliente absolvido. E por vezes vai ter esse dilema mesmo, né? De ser ou não ser uma vitória. Eu entendo que, salvadas as proporções, sim, seria, né? E também, se não fosse por isso, se não fosse por essa expectativa de ter esse momento, talvez nada valia a pena, né? A gente gosta, a gente é apaixonado por isso. Adrenalina. Uma vez eu tava falando com o Jean Severo, ele falou, é minha pinga. O júri é minha pinga, meu vício é esse, né? Não consigo viver sem. Eu faço pouco ultimamente, tenho feito uns 3, 4 por ano. Mas, e invejo o advogado que faça todo mês. Imagina o promotor que faz toda semana. Aí já passa na realidade, né? Sim. Passa no sentido de deixa de ter aquela coisa especial, aquele frio na barriga. E eu também acho que deixa de ter a humanização ali, né? A pessoa que faz sempre, que tá toda hora ali, ela não se entrega, ela não vê o caso com uma pessoa, uma vida. Ela tá tratando de uma vida ali, né? Você vai colocar no sistema prisional ou não, isso vai refletir muito na vida da pessoa e também na sociedade, porque às vezes você pode estar colocando um inocente lá dentro que vai sair
sem oportunidades e vai vir a prejudicar de alguma forma, às vezes, a sociedade, né? Vem com um discursinho político pra condenar um feminicida e vai falar do número de pessoas que são assassinadas Mas, pô, a gente tá julgando esse caso. Exato. Esse específico, nenhum outro, né? E Sim. as pessoas têm essa dificuldade. Generalizam a vida das pessoas. Isso é um pouco triste, Cruel. né? É cruel na Por advocacia excesso de criminal. trabalho, muitas vezes, eu pelo menos costumo ver juízes e promotores enquanto o plenário acontece, fazendo outras coisas. Sim. Até, assim, infelizmente, Sustentação a gente entende oral. os excessos de trabalho, né? Acho Mas que tudo todos tem seu temos, momento, mas... Sim. Tudo tem seu momento. Aliás, quando o advogado tá falando, não é só pro jurado. Pode ser pro promotor, o promotor pode se convencer do contrário. Sim. Mas Sim. parece que vira uma luta, né? Uma briga tão difícil da pessoa dar o braço a É torcer. uma vaidade. Você sabe que eu tive uma característica no início da minha carreira, que foi quando mudou a lei, em 2007, foi alterado o Código de Processo Penal, em que pôde-se fazer júri de pessoas ausentes, de réu ausente. Até então, tinha que localizar o réu para ele ser, no mínimo, citado. Ele pode não ir, mas ele tinha que ser citado do júri. Como eles, depois da primeira fase, sumiam, ficou pilhas e pilhas na vara do júri em Americana lá guardados, isso em 2007. Aí, quando eu comecei a advogar, fui convidado por Maria Spadinha, pelo Jailton, pelo Mário, acho que era Mário, era o sócio da Spadinha. Enfim, a gente fez bastante júri juntos, que era de réu solto, aliás, de réu revel, réu que não foi localizado. E sim, solto, né, por isso que ele não estava lá. E aí, era uma situação diferente, foi uma experiência que eu tive diferente, primeiro porque foram muitos, logo de cara. Segundo porque os promotores tinham acesso ao processo tanto tempo quanto nós. Então era praticamente um lê e tem uma interpretação. O outro lê e tem uma interpretação pró-defesa. Você não pode chegar lá e falar que o promotor disse, né? Então, necessariamente, a gente tinha que ser contrário. Mas, por vezes, o promotor que lia, ele já entendia que não foi ele que fez aquela denúncia, aquela pronúncia, não foi ele que acompanhou a primeira fase. Então, ele tinha direito à própria opinião. Então, por vezes, ele chegava lá meio balançado. Ele sustentava o lado dele e esperava eu falar. Quando eu falava, por vezes, na réplica, eles iam concordando. Porque não tinha aquela paixão também pelo processo, né? Tinha um promotor aqui em Americana que ele foi apelidado de fulano muda tese, porque ele mudava as teses, mudava de opinião, depois... Mas isso é bom, né? Porque hoje em isso é ser um dia promotor de justiça. virou uma briga de ego, parece. Que é assim... Sim. A maioria, pelo menos, dos promotores que eu vejo, que eu já trabalhei, é acusar e pronto, e acabou. Não é promover justiça, como eles gostam de falar. Não é a lei de uma justiça, não é buscar a verdade real dos fatos, é condenar. Então vira assim uma briga do advogado tentando mostrar a verdade. E quando eu digo mostrar a verdade, não é só na questão do cliente que pode ser inocente, mas também do que pode ser culpado, mas ele tem que... Mas não tudo aquilo. Isso, a dosimetria, entendeu? E eles não estão nem aí, é assim, vira uma briga de ego fortíssima contra o promotor. Eu só fiz 2 júris, eu fico falando de júri porque é o mais gostoso, né? Mais apaixonante, mas eu só fiz 2 júris que a acusação era de homicídio simples. Porque o promotor sempre consegue olhar e falar, não, tem essa qualificadora Tem uma aqui. qualificadora. Alguma coisa ele sempre encontra. Vamos encaixar essa qualificação. Só não encontrou em um porque estava muito mais pro privilegiado do que para um simples, né? Porque um qualificado. Então ele jogou no simples. Mas olha, ele sempre vai enxergar. E um outro eu consegui era o caso de policial militar. Aí policial quando atira, eles conseguem também ter um olhar diferente. Bom, dando sequência, eu gostaria de saber... Vocês duas podem dizer, tá? Por favor, compartilhar um pouco da experiência como advogada criminalista e desafios específicos que enfrentaram por serem mulheres. Eu conto ou você conta? As duas. Mais uma de cada vez, por favor. Pode começar. Pode começar. Bom, alguns desafios, eu acho que os desafios, tanto no fórum quanto na delegacia, quanto com clientes, né? Quando se trata de mulher... Ainda mais, né, com cara de nova, as pessoas não colocam muita confiança em você. Então, assim, você sempre tem que se impor muito mais, né, tem que ter muita postura para se impor mais do que um homem, sabe? Por exemplo, eu também sou baixinha, igual eu tinha falado, né? Então, assim, eu sempre estou de salto. E a gente fica, né? O plantão inteiro, às vezes de uma madrugada inteira, de pé, no salto. Porque
sempre buscam nos diminuir por ser mulher, por ser nova, acreditar que somos novas, né? Então, eu acho que um dos maiores desafios é ser mulher, né? Principalmente numa área majoritariamente dominada por homens. Teve uma vez, inclusive recentemente, que eu fui na delegacia, né? E os investigadores tinham esquecido uma prancheta lá no cliente, na busca e apreensão, enfim. E aí eu tinha uma diligência lá e levei pra eles. Aí eles começaram a fazer perguntas, assim, tentando arrancar alguma coisa de mim, sabe? Sobre o cliente. Eu olhei bem pra eles e falei, viu, se eu quisesse ser policial, eu tinha prestado concurso, eu sou advogada criminalista. Eu tenho cara de boba e nova, mas eu não sou. Então, por favor, me respeite. E saí da sala e eles deram, tipo, risada. Ficou meio assim, paralisado, deu uma risada e eu saí da sala. Então, assim, você tem que, óbvio, ter respeito, saber sair e entrar dos lugares, mas também tem que se impor, porque nesses ambientes, uma risada que você dá, já tá achando que ou você tá dando em cima, ou você é bobo, ou você não sabe do que você tá falando. Então, assim, eu acho que é um ponto que pega bastante, sabe? Você sempre ter que saber mais que o homem, demonstrar mais que o homem, que você sabe, estudar mais, tanto é que eu tenho menos tempo na profissão que a Fer, né? Mas eu tive, desde quando eu graduei, passei na ordem dos advogados, eu sempre continuei estudando. Porque eu sempre tive que demonstrar que eu também era competente o suficiente, independente da minha idade, do tempo de profissão que eu tinha, tanto quanto os homens. Então, é bem complicada essa parte. Fora os que dão em cima, né? Ou quando você fala um não, pega até ranço de você, porque tomou um fora. Então, assim, é complicado. Já teve... E, geralmente... Na maioria dos casos, são os subordinados, são os mais chatos. Assim, os mais difíceis de lidar, sabe? Por exemplo, policial quero meu direito, conversar com o preso, né? Com o meu cliente, eu e ele. Não pode, se quiser, fala aí. Como assim, se quiser, fala aí? Não, eu quero falar. Quem que é você? Meu nome é tal. Você é o delegado? Não, então dá licença. Onde é a sala do delegado? Aí foi no delegado, não, claro, pode ir lá conversar. Eu olhei pra ele e falei assim, tá vendo? Não podia ser muito mais simples? Falei assim, porque sempre as pessoas que são subordinadas querem crescer sobre nós, principalmente nós, eu acredito que nós mulheres, porque quando, em casos que eu tive e que eu tenho compartilhado com advogados homens, amigos homens, eles não passam por isso. Eu acho que todos enfrentam, mas em outro grau. Não, sim. Né? É porque o advogado criminalista em si, ele já tem um estigma, né? Dessa social, assim. Ninguém já não gosta. Nós viemos pra cá, eu até conversei com ela, falei, nossa, tem audiência com tal juiz. Eu não gosto de ter audiência com tal juíza, porque a audiência fica difícil, porque tal juiz é assim comigo. Mas comigo também. Mas a outra colega falou que assim, mas com o meu colega que é homem, ela é muito bacana. Então, infelizmente, isso acontece. E pegando o gancho do que a Giovana falou, essa questão do jovem advogado, jovem advogada, de ter que mostrar essa credibilidade, já existe há muito tempo, né? Não é de hoje que nós, mulheres, passamos por esse constrangimento. O próprio advogado não gosta do advogado, né? O promotor não gosta de... Existe isso, é que as pessoas falam, o promotor não gosta do advogado, o delegado não gosta do advogado, mas o advogado não gosta do advogado. Agora, sendo mulher nesse cenário, é muito mais complexo. Eu não casei como advogado. Eu vim de um cenário dos estágios que eu fiz, né? Um dos meus primeiros estágios foi numa delegacia de polícia e tinham 20 homens. Eu era a única mulher, eu era estagiária, eu era a única mulher. Então, assim, Deus nos acuda, valei-me. Se eu contar o que eu vi, se eu contar o que eu passei, se eu contar o que eu senti, o podcast fica pequeno. E também tive a experiência de estagiar no Ministério Público, onde eu fui extremamente respeitada. Uma entidade que eu não tive problema nenhum quanto a respeito e assédio. Mas, infelizmente, existem lugares
lugares onde nós mulheres temos portas abertas por obrigação. Isso que a Giovana falou, de determinada pessoa tratá-la de um jeito e tratar o colega de outra forma, é extremamente normal. Tem uma delegacia que eu chego aqui em Americana, o fulano que tá ali na portaria, ele fala assim, onde você vai? Não é, doutora, boa tarde, onde a senhora vai? Poderia se identificar, por favor? Mas ele já até me conhece, acho que ele já deve ter meu número da ordem na cabeça dele. Onde você vai? Por exemplo, quando eu chego acompanhada de outro advogado, ele não pergunta aonde eu vou, entendeu? Ele tem aquela, sabe? Então, assim, dentro de audiência e dentro de delegacia de polícia, são ambientes... Hoje as audiências são online, né? A facilidade, mas as coisas ainda acontecem. Mas dentro da delegacia de polícia são ambientes que são ambientes machistas, né? São ambientes que as pessoas nos subestimam. Já participei uma vez da defesa de um rapaz em que a mãe dele nos encontrou na delegacia. Eu estava acompanhada de outro amigo advogado, fazendo a defesa de outro cliente, e a mãe chegou e falou, eu preciso de um advogado, né? Mas eu preciso de um advogado. E nós nos colocamos à disposição, né? Porém, a ocorrência do filho dela já tinha terminado. E quando eu estive no parlatório do CDP aqui de Americana para atendê-lo, eu cheguei, a primeira coisa que ele me disse foi, mas eu pedi um advogado. A minha mãe me mandou uma advogada, uma garota, ele me chama de garota. Então, assim, existem momentos que nós mulheres vamos ter que nos posicionar e colocar essas pessoas, sejam policiais, sejam clientes, sejam juízes, sejam promotores, no lugar deles, com todo respeito, porque o nosso lugar é onde a gente quer estar. E muitas vezes a gente escuta, isso não é para você, plenário do júri não é para você, audiência criminal não é para você, não é muito perigoso. Realmente, o perigo da advocacia criminal é tão grande quanto estar na polícia civil, estar na polícia militar. Sim, é grande. Mas ali não é lugar para você. Isso são coisas que nós acabamos escutando. O nosso lugar é onde a gente se sente bem. Tá, mas perguntando nesse caso do rapaz, que desacreditou de você. Você abandonou o caso, abandonou o cliente ou falou, não, vou mostrar que ele vai dobrar a língua? Eu tentei conversar com ele. Na verdade, ele era muito petulante, dentro do parlatório, gesticulava, falava. Então eu falei, peraí, o seu momento de fala é depois, agora é o meu. Eu trouxe procuração para você assinar, expliquei toda a situação, que eu estava lá, que eu vi o que aconteceu ali, parte da ocorrência dele, que já estava se encerrando. E ele falou assim que ele não ia assinar a procuração, de forma alguma. Não vou assinar a procuração. Meu pai também já mandou outro advogado aqui, além da minha mãe. Então, assim, como ele se recusou, quando o cliente ele se mostra com essa dificuldade, é muito difícil. Eu, pelo menos como advogada, eu querer permanecer para querer mostrar alguma coisa para ele, porque eu não tenho que mostrar nada para ele. Quem precisa do advogado, da figura do advogado, da advogada, que sou eu, é ele, não ao contrário. É lógico, nós precisamos de trabalho, mas eu não preciso mostrar nada para ele. A minha competência, o meu trabalho, né? Não tenho que mostrar para ele ali nesse sentido que ele quer ver. Então, eu me posicionei da maneira que eu senti que era correta ali no momento. Estava com outro amigo do meu lado que se posicionou também. E, posteriormente, ele constituiu um outro advogado. Não, eu concordo. Eu imagino que eu de cara já ia mandar para aquele lugar e ir embora. Mas é que tem também a questão da estratégia para enfrentar esse desafio que é imposto a vocês. Sim, por isso que eu perguntei, e aí? Bateu de frente ou não? Porque fica mesmo a critério. Eu até deixei meu ego de lado, né? Todo mundo acho que tem um pouco de ego, né? Eu deixei meu ego de lado e falei, olha, fulano, eu entendo, então você quer um advogado, um homem. A vontade é... Sim, eu como mulher não vou me constituir no seu processo, eu entendo o seu posicionamento. Ele disse até que eu era muito nova. Você deve ter 20 e poucos anos. Ele chegou a mencionar isso. Você deve ter 20 e poucos anos, doutor. Então, em relação à idade, todo mundo já passou. Todo mundo já passou por isso. A questão da idade. Eu fico até feliz quando dizem que eu tenho 20 Agora a gente fica, né? Eu fico extremamente feliz. Depois de um tempo, quando a gente tá batendo nos 40, quando chamam de novo, Sim. É um elogio. Muito feliz. E é engraçado que a questão idade também, para muitos, significa um fechamento de contrato. Tipo, quantos anos você tem? Que experiência você tem? O que você já fez? Já chegaram a me perguntar. Inclusive, eu tive um caso parecido recentemente aqui em Santa Bárbara, onde o pai, né, do cliente ligou para um advogado, colega nosso aqui,
e ele não estava na cidade. Aí ele perguntou se tinha como eu ir até a delegacia, fazer o acompanhamento, a audiência de custódia e tal, e tudo mais. Cheguei lá, a mãe dele, mas cadê o advogado dele? Sou eu, o advogado, prazer, Giovana. Aí o pai dele, mas eu pedi pra tal pessoa vir, né? Ele falou que ia mandar outro advogado. Falei, estou aqui. Ele mandou outro advogado, entendeu? Estou aqui. Ah, mas você é nova, tal, não sei o quê. Enfim, fiquei lá na delegacia querendo matar os pais dele, claro, brincadeira. A tarde toda ficamos lá. Ele permaneceu, só que na audiência de custódia conseguimos a libertação dele e a NPP, né? O Acordo de Não Persecução Penal, no caso, no crime de tráfico de drogas. Então, assim, na hora que aconteceu isso, então aí eu já mandei um áudio pro meu colega advogado que tinha me pedido pra ir, né? E falei assim pra ele, ó, esse pai desse cliente muito folgado, desrespeitoso, mas só que, por favor, esfrega na cara dele, basicamente, quem foi que conseguiu fazer tudo isso, né? Obviamente foi em conjunto depois também com ele, audiência de custódia e tudo mais. Só que tudo começa na atuação na delegacia. Se não tiver uma boa atuação na delegacia, a audiência de custódia você esquece, né? Vai pra audiência de instrução, debates e julgamento. Mas aí, nesse caso, a gente conseguiu demonstrar. Só que, ó, o transtorno para mostrar a minha competência. E é um caso que é extremamente raro, a NPP em tráfico de drogas, entendeu? Raríssimo. Só se ficaram privilegiados e ainda assim... E fui tão criticada simplesmente por ser mulher e nova, e no final, quem salvou o filho dele foi quem ele tanto criticou. Deixa eu fazer um parênteses, aproveitar que a Giovana trouxe aqui uma situação antes em que ela queria falar reservadamente com seu cliente. E isso hoje é previsto na lei de abuso de autoridade. Já era previsto no Estatuto da OAB, mas as pessoas falavam, isso aí é lei de advogado, não é para todos. Serve só para advogado. Agora está no Estatuto, né? Está na lei de abuso de autoridade. Inclusive é um artigo que foi vetado presidencialmente e caiu o veto depois. Então, o direito do advogado de falar reservadamente com seu cliente por tempo hábil, ou seja, não tem assim, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, é bom senso. E ele vai ter direito... O que é reservadamente? Sem ninguém estar ouvindo. Lógico, não precisa trancar a gente junto com ele na cela. Mas a ideia é que não tenha nenhum agente da polícia, né, da administração ali próximo para que você possa conversar com o seu cliente. Né, confabular, entender exatamente o que aconteceu. Porque ninguém melhor do que a própria pessoa acusada para dizer dos fatos. Então, é um direito do advogado. E violar isso responde depois criminalmente pela lei de abuso de autoridade, que inclusive responde com o bolso, porque o agente pode ter também a indenização a pagar para a vítima, para o advogado. Então, o advogado que sofreu, pega a nota, prova isso da melhor forma e entra com seus direitos. Infelizmente, quando aconteceu comigo, ainda não era vigente a lei, foi em 2019. E aí, eu também tive um outro caso, que eu parei uma audiência por conta de um policial que, eu nunca vou esquecer a cara dele, o ódio que ele me fez passar. Porque, assim, lá, né, no Fórum de Santa Bárbara, a cela fica ali no júri, né, salvo engano, ou em Americana. Em Americana tem que passar por dentro. Isso. Aí, e tava todos os presos que iam ter audiência lá. Santa Bárbara também, né, passa por dentro. Santa Bárbara, Aí, e os policiais estavam lá na sala do júri, né, esperando em chamar. Eu cheguei lá e falei assim, quero falar com fulano de tal. Ele, tá bom, pode ir lá. Na cela tinha 50 presos e mais 30 policiais ali, tudo junto. Eu falei, não, quero falar reservadamente com o meu cliente. Ele, você quer, mas não vai. Eu falei assim, não vou? Você tem certeza? Eu vou perguntar a última vez. Ele, não vou deixar. Se você quiser, vai lá na cela falar com ele na frente de todo mundo. Pois eu fui lá, eu era nova na profissão, eu nem sei como eu tive a cara e a coragem mas fui lá, bati assim, parei a audiência, falei, com licença, pela ordem de excelência, desculpa atrapalhar a audiência, porém, este policial, eu quase falei, essa criatura, porque ele veio atrás de mim, porque eu falei que eu ia falar com o juiz, ele veio atrás de mim, aí nós fomos nos xingando até chegar no juiz, aí eu falei assim,
este abençoado aqui, do policial, não está deixando eu exercer o meu direito de falar com o meu cliente em particular. E eu quero. É um direito meu, eu quero agora. Ele falou, mas sem problemas, doutora. Aí ele catou e falou pro policial, traz o preso dela aqui na sala do lado, fazendo um favor. Aí ele foi lá, teve que buscar o preso pra mim, trazer na sala onde eu tava. E eu tava com uma amiga, né? Na época eu tava fazendo estágio, e ela ficou do lado de fora. Ela falou que o tanto que eles me xingaram não tava escrito. Simplesmente porque eu quis exercer o meu direito de falar com o meu cliente, sabe? As pessoas confundem como se eu tivesse, se for o caso de ter cometido o crime, como se nós, advogados, tivéssemos cometido o crime junto com o cliente. Não é bem assim. E ainda inventam, né? Não, é porque advogado pede pra fazer isso, pra passar celular pra ele. Uma vez perguntaram, doutor, eu posso revistar o advogado, então, antes dele falar com o cliente? Perguntaram isso pra mim. E isso numa palestra pra polícia. Ele faz o seguinte, revista o cliente antes e depois, mas não põe a mão no advogado nem na advogada. Pronto, é uma solução, né? Porque se apareceu alguma coisa, brotou um celular, aí foi advogado e ele que responda. Porque também advogado criminal é muito confundido com advogado criminoso. E a gente eu não defendo nem um pouco, não passo a mão nem um pouco na cabeça do advogado criminoso. Então a ideia é, faça dessa forma, se identificar que foi passado alguma coisa, você daí toma as medidas cabíveis, mas não põe a mão no advogado. Pô, você vai querer falar com ele, deixa aqui então o seu celular, deixa aqui isso aqui. Pô, pelo amor de Deus. Abuso. Eu recentemente, assim, tem uns aninhos atrás, eu cheguei um dia também no plantão de Santa Bárbara e o pai do meu cliente disse, doutora, a doutora trouxe algum advogado, homem aqui, porque a coisa tá feia, viu? Com os policiais, a coisa tá feia. Eu falei, agora vai ficar pior ainda, porque... É que a figura do advogado, ela não é esperada, porque não são muitos advogados que vão em plantão, tem advogados até que não gostam de ir, e eu entendo pelo cansaço, pela questão de tudo que a gente passa, e também porque muitas pessoas que são detidas não têm condição de pagar um advogado. Então, assim, a figura do advogado nem sempre é esperada, mas quando a gente chega, tem lugares que... Sou extremamente bem recebida. Só falta estender um tapete para o advogado passar. Sou bem recebida, assim, é obrigação. Era isso que deveria acontecer. É o mínimo, é só a urbanidade. É o mínimo, é isso que eu quis dizer. Aquele mínimo que falta, que a gente faz exalta, a diferença, entendeu? isso, que faz a diferença, que deixa o trabalho de todo mundo saudável, cada um consegue fazer o seu trabalho sem problemas. Mas tem lugares que a gente chega que, assim... Se as pessoas pudessem exterminar a gente ali naquele momento, exterminariam. E essa ocorrência foi uma que o pai do meu cliente falou, não, doutora, não acompanha sozinho, eles me ameaçaram ali, eles vão ameaçar a senhora. E eu já fui ameaçada. Então, assim, são coisas que passam, que com a experiência, com o tempo, a gente, depois de adquiri-las, a gente já sabe como reagir em uma próxima oportunidade. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu, que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça.
Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar um imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar a isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Focando agora na questão da idade. O que vocês fazem para superar essa barreira também que por vezes é imposta a nós? Sempre, eu pelo menos, sempre buscando me especializar. Desde quando eu terminei a graduação, eu fiz inúmeros cursos. Fiz com Mauro Nassif, Mário de Oliveira Filho, com Ars Quaresma, Patrícia Vanzolini, os maiores criminalistas aí conhecidos. Depois passei e fiz especialização em criminologia, direito penal e processo penal. Criminologia é uma área também que eu gosto muito, porém bem criticada e bem difícil de atuar, né? E logo que eu terminei essa especialização na PUC, eu já entrei na pós-graduação em penal e processo penal na Mackenzie. Então, assim, é até cansativo, porque a gente sempre tem que estar mostrando mais, entendeu? Do que o advogado. Não que nós sabemos que temos o mesmo nível de conhecimento pela conversa, pelo cotidiano. A gente sabe quando o advogado entende do assunto e quando não entende. Mas a gente, pela idade e por ser mulher também, sempre tem que estar mostrando o a mais. Entendeu? Você sempre tem que fazer o a mais, porque senão você já não... Se você fazer igual o homem faz, não vai estar bom. Você tem que dar uma salpicada a mais ali para mostrar a sua competência, sempre. É uma coisa fora o sem noção, né? Porque assim, tem os policiais que a gente briga, mas tem aqueles também que são sem noção, que vai atrás, que adiciona, que, sabe, assim, foge também da profissão dele. Na hora de criticar, todo mundo gosta, mas depois também, sabe? Então é complicado, porque a gente tem que lidar com assédio, não só com a violência profissional, assim, no sentido de desrespeito, de ter que se impor, mas também com assédio, porque muitos se acham no direito só porque se acha no cargo superior, porque nós não temos, né, hierarquia ali entre nós, mas eles acreditam que tem, tanto na delegacia quanto nos fóruns. Então a gente sempre tem que estar estudando e se posicionando cada vez mais para demonstrar. Inclusive, um cliente que eu fechei esses tempos atrás, semana passada, semana retrasada com ele, a primeira pergunta que ele me fez foi quantos anos eu tinha e quantos anos eu tinha de profissão. Se eu falasse que eu tinha menos, ele provavelmente não tinha me contratado. Eu falei, eu tenho 30 anos, né? Aí ele, não, Chico, você tinha uns 23. Ah, então tá bom. Aí ele me remarcou a reunião, aí sim ele trouxe tudo pra gente fechar, entendeu? Então, ou seja, o requisito dele não era saber das minhas especializações, especialidades. Não, era qual a sua idade. Então, ele me tirou como competente pela minha idade, né? E por eu ser mulher ou não. Então, eu falei assim, eu vou pegar, porque eu vou mostrar pra ele a competência. Que bom que foi esse ano, que fosse ano passado, tinha 29. E você, Fer, o que você faz? Com relação a essa questão da idade, da experiência, eu, pelo menos, quando eu iniciei, a gente sai
da faculdade cru, né? A prática é outra questão. É claro, a especialização conta muito, mas a prática, ela veio para mim, e para superar essa dificuldade, aconteceu da seguinte forma: eu atendi um cliente da Defensoria Pública, e este cliente me indicou para outro cliente que voltou... Coisa rara, né? Sim, cliente da Defensoria Pública isso. virar um indicador, Sim. porque normalmente é ingrato, na verdade. De forma constituída nos processos. Então, o criminal, ele, independente da especialização, ele vai muito de confiança e humanidade. Você foi advogada daquele fulano? Ah, você que foi, você que estava lá aquele dia na delegacia? Sim, sou eu. Então, assim, quando as pessoas conseguem ver o seu trabalho, acho que primeiro a gente tem que ter oportunidade no mercado de trabalho de mostrar essa visibilidade do trabalho, que a mulher também é competente. Então, quando a gente consegue mostrar esse trabalho, a pessoa, ela vem, ela busca aquilo, né? De forma, através da confiança. Indicação, inclusive, né? O criminal, ele não... A gente trata de liberdade, trata de crimes, tratamos de pessoas com um histórico de vida totalmente diferente da nossa. Então, a pessoa não vai vir contar para qualquer um sobre a vida dela, sobre a história dela. Então, ela vem quando ela tem alguma indicação, geralmente no meu caso, que foi o que aconteceu, e isso foi superando. Quando você consegue um resultado positivo, isso é passado para outros clientes. O que mais me indica é advogado que não faz criminal. Também existe, sim, também existe. Nós temos colegas. E existe também... que é legal, né? Pra pessoa não se aventurar. A indicação entre nós. Poxa, outro dia eu tava no Tribunal de Justiça e Giovana, me socorre, acompanhe uma ocorrência, deu certo, resultado positivo, bacana. Se não desse também, confio na Giovana. Então, assim, isso traz aquela visibilidade. Ela foi vista também no plantão pela família do meu cliente. Então, se eu não estiver ali, o meu cliente pode contratá-la por confiança também. Outra questão é em relação, assim, dos desafios que a gente enfrenta, principalmente qualquer advogado criminalista, mas talvez a mulher mais, como que você lida com os clientes, e aí também em relação a assédio, tudo, e as famílias do preso, porque o nosso cliente muitas vezes está preso e esse é o mais bonzinho. O problema é a família que vem atormentar, que manda mensagens incansavelmente. Cliente push. Na questão do tratamento com a família e com o cliente... Desde o começo, desde o primeiro atendimento, a gente tem que administrar que, independente, geralmente o cliente preso, a dificuldade é maior. Por quê? Porque o cliente vai preso, às vezes a família nunca pisou naquela esfera de uma penitenciária, um CDP. Então, quando a família é levada a esse cenário diferente, esse cenário precário, a família precisa de um respaldo. Então, eu já escutei assim: doutora, leva essa escova de dente para o meu filho. Doutora... Bíblia. Bíblia, sim. Nós, advogados, nós não podemos entregar o jumbo, nós não podemos levar as coisas. São raros os casos em que acontece que a gente possa levar alguma coisa, no caso de prisão temporária, às vezes, ok, mas que a gente consiga entregar alguma coisa para o nosso cliente. Então, essa dificuldade é muito grande. A gente já começa o atendimento explicando que atendimento de advogado é uma coisa, visita de família é outra, e qual a necessidade do atendimento? Ou seja, eu só vou quando tiver alguma novidade processual. Tem muitos advogados que eles se sujeitam a levar recado, então isso é muito prejudicial para nós. Quais são os recados que a gente pode levar? Óbvio que a gente fala: sua esposa falou que fim de semana vem, que vai trazer um jumbo para você ficar tranquilo, para você esperar. Então, assim, nós somos porta-voz do cliente aqui fora. O cliente, pelo menos preso, a dificuldade com a família ela é maior. A família, ela quer sempre estar por dentro do processo. É o F1 lá que fica dando no F5, é o F5. Acho que só tem o processo. Eu tenho esposa de cliente que ela dá F5 no processo. Então, quando ela vê um andamento, ela: doutora, o que é esse andamento? Todos os andamentos que tem decisão que vão mudar o curso do processo são comunicados por mim. Se eu não comuniquei, eu explico isso desde o início. Que tem a nossa atuação, né? Se não tiver atuação nossa, exatamente. Mas no criminal, pelo menos, eu tenho essa pessoalidade de eu sempre estar falando com a família do cliente. Sim. Eu poderia terceirizar isso para uma secretária, para alguém fazer isso, mas não daria certo, porque o cliente, a família, ela quer ser acalentada pelo advogado, ela quer ouvir do advogado. E claro, a gente tem que ter muito cuidado com o celular, com áudios. Por exemplo, se eu levar uma informação errada para a família desse cliente,
se eu levar uma informação errada para a família desse cliente, possivelmente a família desse cliente vai levar para outro advogado, seu áudio vai circular. Então eu tenho muito essa questão de chamar a família no escritório. De falar, olha, dá um pulinho aqui no escritório, vamos conversar, eu tiro a dúvida de vocês. Até para o cliente no parlatório eu falo, viu, vai anotando no papel suas dúvidas, porque vocês esquecem aí dentro. Eu que tô aqui fora, esqueço. Então, lá dentro, anota, por favor, que nós vamos debater, conversar. Isso quando você subir no parlatório. Eu não gosto de ir levar decisões. Eu gosto que o cliente entenda o que acontece. Enfim. Dificuldades com o cliente e com a família do cliente. Olha, é complicado, porque eu já tive algum problema com algumas famílias, e assim, você tem que, primeiro, sinceridade, né? Nunca prometer resultados, isso daí, advogado criminalista que não sabe essa frase não é advogado criminalista, né? Não pode prometer resultados, tem que ter a humanização no atendimento, igual a Fer falou, né? Daquele contato com a família. Não, vem aqui que eu te explico. Inclusive, eu faço isso até com clientes da defensoria, com o pessoal da família da defensoria. Isso é importante. Eu tenho o mesmo tratamento com os meus clientes particulares. Por vezes assim, a gente não consegue, né? Eu ganhei um processo da defensoria pouco tempo atrás, que eu voltei, voltei, e eu não consegui avisar o cliente. Por quê? Porque eu não tenho contato, tem um celular, não tem nada ali, tão distante que o cliente fica. Poxa, eu queria contar pra ele, tava mó feliz. Não, e o duro que aí eu tive um problema com a família de um cliente uma vez, e era particular, não era nem da defensoria, que é aquela coisa, né? Foi preso, soltou, aí começa a balançar os honorários ali. Aí foi preso de novo, soltamos de novo. Continuou dando trabalho para pagar os honorários. Aí a gente precisa juntar documentação, não é simplesmente falar e acabou, Ele né? trabalha onde? Exatamente. Prova. Então, Mora. a gente precisa de documentação e tal. Ele mudou de número não me avisou. Mudou de endereço, não me avisou. Além de parar de pagar os honorários, não enviou nenhuma documentação que era necessária. Fomos pedindo prazo, ele não foi... O juiz dá até certo ponto, né? E aí, ele sumiu. Falei, bom, renunciamos ao processo. Aí, quando bateu a sentença das 2 vezes que a gente conseguiu libertar ele, aí bateu a sentença, aí eles conseguiram, aí entraram em contato. Só que aí vem com 7 pedras na mão, né? Diferente de quando a gente tinha libertado 2 vezes. Detalhe, que é raro. Hoje, assim, venhamos e convenhamos, a depender do delito, soltar, assim, uma pessoa que já tá respondendo pro outro processo é difícil, mais difícil. Mais tonto que seja, mais fica, né? Às vezes você vai conseguir soltar na audiência de custódia ou de instrução, mas acaba sendo difícil. Enfim, aí eles conseguiram me achar. Aí conseguiu me achar e começou a mandar áudio brava, a mãe no caso, né? Porque o filho tinha sido levado. Aquilo me subiu um ódio, assim, que a ética profissional, a gente... Olha, haja ética profissional, viu? Porque... Aí eu expliquei tudo pra ela, mas assim, expliquei colocando ela no lugar dela, né? E aí aproveitei oportunamente, que eu já tava contando pra Fer, eu falei pra ela, falei assim, e se você for contratar algum advogado pra fazer a revisão criminal, você fale a verdade pra ele, de como vocês agiram com os advogados que estavam atuando para o seu filho, que libertou ele 2 vezes, que estava indo tudo perfeito no processo, até todo mundo sumir. Entendeu? Então é assim, nós somos advogados, mas também a gente não faz milagre, né? O cliente some, não responde, não ajuda. A gente tem que entender que, por vezes, é o que a Fernanda estava falando, sobre ambiente diferente. Às vezes, quando a gente tá com uma pessoa que tá presa e que não é da família, não é do crime e tal, a pessoa tá passando o pior momento da vida dela, seja o preso e seja o pai, sim, a mãe que tá ali envolvendo. É o pior momento. E por mais que a gente exija urbanidade, um mínimo, né, educação, às vezes a pessoa tá tão de cabeça quente que a gente tem que relevar determinadas posturas. Não que seja fácil, mas é exigido do advogado esse lado psicológico, né, psicólogo. Sim. De conseguir ter um rapport, né, entender que a pessoa tá numa situação absolutamente difícil e a gente tem que tratar desse jeito. Mas, lógico, tudo tem limite. Mas a gente também tem que ter
ser determinado. Ó, teve uns clientes que me mandaram, porque aí o cara faz até grupo, né, pra falar com você. Sim, eu até prefiro o grupo, porque não fica 10 negros perguntando a mesma coisa. Eu falo no grupo... Eu tenho famílias aqui, acho E eu bem faço mais também fácil de colocar no contrato de honorários. Às vezes vem meia dúzia no escritório pra contratar, né, para o mesmo Sim. processo. Então eu vou colocar no contrato que Com meu quem eu vou contato me vai ser com a comunicar. fulana. Uhum. A Só, comunicação. e ela que transmite. Se quiser, é ela. Aí manda mensagem, eu ignoro. Por quê? Uhum. Porque é aquela que é responsável daquilo. Funciona bem. Mas às vezes tem tal do grupo. E aí o cliente mandou uma mensagem bem mal educada, do tipo, não te contratei pra isso, aquilo, tal. Aí no dia seguinte eu falei, olha, eu tinha que tomar uma coisa antes de responder pra você. Tomar o quê? Café da manhã. Tinha que dormir, acordar pra poder falar com vocês da forma que vocês merecem ouvir, porque eu não escutei do jeito que eu mereço escutar também, sabe? Uhum. E eu falei justamente isso, café da manhã, sabe, o sleep on it, né? Durma em Sim. cima disso, dia seguinte você fala, é melhor. Respira até 10, né? Conta até 10, respira 10. fundo e deixa passar essa raiva. Arquiva a conversa. Porque o primeiro maior inimigo do advogado é o outro advogado, principalmente invejoso. Segundo. E o segundo é o cliente. Cliente, família de cliente, porque não paga e às vezes vai a sociedade, exigir. na maioria das vezes, né? Mas a sociedade só quando não precisa, né? Porque Então, só quando tem algum esse é o parente ponto. preso, alguém injustamente Esse é o acusado, ponto, transforma né? da água pro vinho, né? Porque para quem aponta o dedo, para quem julga, acha que nunca vai precisar, que nunca vai acontecer e esquece que o advogado criminalista, ele também pode atuar como assistente de acusação para a vítima, por exemplo, né? Mas aí é Nem legal. sempre a gente... Aí, até minha Ai. esposa gosta quando eu sou assistente de acusação. Ela, enfim. Mas nem sempre o objetivo, às vezes, é a absolvição, mas sim seguir as regras do jogo. Correta aplicação da pena. É correta aplicação da pena, do andamento do devido processo legal, entendeu? Porque, assim, se a pena é de 5 a 10 anos, ela é para ser dosada, senão ela seria 5 anos. Então, é casos e casos que, infelizmente, hoje a maioria, né, do judiciário não vê assim, vê apenas papel. E e cabe a nós, advogados criminalistas, a tratar aquilo com humanidade, ver, tipo, é uma pessoa. E lutar pelo direito dela. Por mais que ela esteja errada, a gente tem, como diz Alexandre Moraes da Rosa, né? Ele fala, é teoria dos jogos do processo penal. É um jogo, você tem que seguir as regras. Você sabe que, no fundo, quando o juiz pesa na mão e faz a dosimetria de acordo com o nariz dele, né? Com o Código de Processo Penal da comarca dele, da cabeça dele, pra mim é bom, porque às vezes o cliente não tinha nada que ajudar. E vem a sentença alta. Você fala, eu vou recorrer, vou diminuir essa sentença. E derruba ela pela metade. Eu tenho isso. Eu tenho um caso assim, derrubei na metade. Não vou falar a cidade, tá? Mas é vara do júri e é próximo a nós. Nunca veio uma sentença certa. Todas elas reformam na dosimetria. Não, e a jurisprudência? A jurisprudência de muito do judiciário aí, 2005, 1999, 97, 95. Tá crime. Aí vai o advogado pôr de 2020 pra ver. Eu falei no tribunal, eu fiz a sustentação oral e falei da jurisprudência. Falando aqui que o silêncio compromete o réu. Porra, desde 88 não era pra ser pensado assim. Outro dia, em sede de alegações finais, o promotor se manifestou dessa maneira, falando que juiz. O próprio promotor falando que o silêncio do réu deve ser interpretado pela culpa quem cala dele. consente, coisa do tipo assim, absurdo. Tive decisões, né, sem intenção, decisões que, no primeiro momento, indubro pró-sociedade. Da onde você tirou isso, meu querido? Mas nem na primeira fase do júri isso era pra convencer. Não existe. E outra, não existe. Já é pacificado isso, sabe? Aí você vê o judiciário. É complicado. Não é pacificado. Infelizmente, não é. Principalmente quando se fala de primeira fase do júri. Não é pacífico. Mas enfim, caminhando aqui pro final, você sabe que no final ainda vai ter o quadro de frente pra sentença, né? Então esse é a cereja do bolo. Mas antes... Fernanda e Giovana, quais dicas vocês dão para menina, jovem advogada que quer ingressar, mulher que quer ingressar na carreira de advogada criminalista? Com relação a flagrantes em delegacia, muitas vezes, devido ao que eu já passei, o que eu vivenciei, pode parecer besteira o que eu vou dizer, mas uma câmera acoplada na própria roupa é válido. Na testa.
Eu acredito que muita resiliência. O começo ele é difícil, ele é árduo, as pessoas costumam respeitar por hierarquia, respeitar por quem é você, de acordo com esse tipo de coisa. Então, conquistar o espaço no mercado de trabalho da advocacia, ainda mais como o nosso mercado, que as pessoas chamam de mercado negro, né? É muito difícil, né? Nós somos extremamente, em alguns lugares, desrespeitadas. Quando eu digo desrespeitada, eu não digo que uma pessoa vai chegar, vai me falar algo, mas ela vai se posicionar de alguma maneira da qual ela me desrespeite. Então, ao mínimo de desrespeito, a gente tem que se posicionar sempre de forma correta. A gente não precisa desrespeitar o próximo, a gente não precisa dar para ele o que ele está nos entregando. No início da minha profissão, eu era muito combativa nesse sentido, de tanto ser combativa, às vezes acabava tendo algumas discussões com os policiais em plantões que hoje eu vejo que era desnecessário, que eu estava perdendo o meu eixo. Eu deveria ter deixado muita gente falando sozinha, e é o que eu faço hoje. Se isso não atrapalha a defesa do meu cliente, então aquilo pode ser conduzido de outra forma. Né? Não que a gente deva tolerar, mas sempre procurar a maneira correta, a posição correta e a providência correta, né? Eu, pelo menos, esfriou dali da delegacia, passou um tempo, não tomei providência. Quantas coisas eu deveria ter tomado providência e não tomei? Então, eu incentivo a providência, entendeu? A providência correta, como eu estava falando, mas não essa questão de ser combativo, de ficar desrespeitando a pessoa igual ela te desrespeita. Nunca vale a pena, sabe? Com relação ao início da profissão, pelo menos dentro de delegacia, para a mulher é muito difícil. De repente, também, pelo seguinte, existe advogar e advogar de qualquer jeito, né? A gente não quer advogar bonito, a gente quer advogar útil. E algumas pessoas fazem de qualquer jeito. Elas alguns advogados vão acompanhar a ocorrência, ficam ali de papo com o policial, mexendo no celular, fazendo outras coisas e não observam aquilo que tem que ser observado, né? Então, assim, a gente deve estar praticamente, não é grudado ao nosso cliente, mas sempre atento àquilo que está sendo colocado ao nosso cliente, aquilo que está sendo exposto ao nosso cliente, né? Essa dificuldade que a Giovana falou de conseguir conversar com o cliente acontece, mas eu também já tive muita dificuldade quando o policial ele entra na sala de flagrante para ser ouvido e ele fala: a senhora pode sair? Eu não quero que a senhora ouça o que eu vou falar. Mas o meu cliente, querido, ele não vai ser interrogado enquanto eu não ler o que você falou. Então, a diferença está no seguinte, que aquilo talvez que vai para o papel não é o que aconteceu Sim. realmente. Não que meu cliente vá falar a verdade ou que ele vai deixar de falar. Eu estou falando do depoimento do policial. Isso traz uma certa falta de credibilidade para a nossa profissão. É como se a gente ali, como se nós fôssemos confundidos com a figura do acusado, né? A gente tem que se posicionar para que isso não aconteça. Estamos ali para preservar um direito e não para resguardar um crime. Dicas para advogada, para mulher que quer ser advogada criminalista. De forma assim básica, coragem e determinação. Mesmo com medo, vai, e posicionamento também, porque foi assim que eu comecei, né? Eu não trabalhei na área antes, não tenho ninguém da família na área. E o meu primeiro cliente criminalista era uma visita num CDP. Eu nunca tinha ido, não, assim, como advogada, né? Tem outra parte da vida. Mas, enfim, coragem e determinação e saber se posicionar com respeito, porque tem que saber entrar e sair dos lugares, igual a Fernanda falou, não dar o que a outra pessoa tá esperando, né? Como o exemplo que eu dei. Eu tenho esse direito, você vai fazer com que ele seja válido? Vou, então ok, não vou, então vou me reportar ao seu superior e Tinha dia que eu chegava em casa chorando, já aconteceu isso, parece sair fumacinha da minha cabeça, eu tá bufando e aquilo, assim, não deixa te tirar do eixo, se posicionar, tomar providência e pronto. Coragem e determinação. Uma coisa que acho que, nossa, a gente vê perfis super bem elaborados de estudante de direito ainda, que nem é advogado, já tem um perfil no Instagram super forte. Mas para o jovem advogado, jovem advogada criminalista, vocês indicam, o que vocês indicam em relação a isso? Redes sociais. Tomar cuidado, né? Porque nós temos o código de ética, que muitas coisas não podem ser postadas.
Mas ter um perfil pessoal, outro pessoa jurídica, pessoa física? Olha, eu particularmente não gosto, porque já é difícil alimentar um, né? E eu acredito que você juntar os dois traz mais a humanização, as pessoas se sentem parte da sua vida, do seu cotidiano. Eu tenho muitos clientes que vieram pelo Instagram, mas nem só pelo meu trabalho, mas pelo meu jeito de ser, jeito de falar, que convive com você, né? Então, assim, acaba que pega uma certa... não intimidade, mas uma confiança na pessoa. Então, eu gosto do perfil junto por conta disso. Eu acho que traz mais. E você, Fer? Eu tenho 2 perfis no Instagram, né? Mas o meu pessoal, eu praticamente não movimento mais, porque como a Giovana disse, é difícil de alimentar, né, a questão aí do tempo. Mas eu acredito que nós advogados criminalistas, advogadas, com certeza a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente posta. Eu, por exemplo, eu só posto depois que eu sair do lugar. Depois que eu sair, eu posto. Até por questões de segurança. Eu falo na questão da segurança nem só da visibilidade que o outro vai ter com relação a nós. O meu perfil profissional tem fotos da minha filha, às vezes eu posto rotina da minha família e tal, mas nada que vá comprometer qualquer questão com relação à minha segurança e à segurança da minha família. Como eu disse, nós somos muito vulneráveis. Essa dica sua foi muito boa. Né? Nós somos Postar muito vulneráveis. Isso é legal. Eu já tive... pessoas que foram até a delegacia e falaram, nossa, doutora Fernanda acabou de postar que estava aqui, cadê ela? Ela já não está mais, ela já está em outro lugar. Às vezes, quando eu vejo que vai demorar muito para acabar a ocorrência, tô ali acompanhando, é um marketing, né? A gente gosta de fazer um marketing, tô acompanhando, bacana, tal. O pessoal gosta de ver também. Isso é. O story é justamente para isso, né? Tem que ter um cuidado, tem que ter um cuidado. Hoje a questão do stalking também, ela é... Bem real, eu já vivi isso, já tive uma pessoa que me procurou pelo Instagram para me contratar, chegou a mandar cópia de processo, pedir para marcar reuniões, gostaria de saber seu posicionamento sobre isso, quanto é a consulta que eu vou pagar, me manda seu Pix, me manda sua conta. Cobrar consulta já é um filtro. É um filtro, é ótimo, é difícil dela pagar a consulta. Mas o pior é quando a pessoa está disposta a cobrar, a pagar aquilo que você cobra, para saber mais do seu trabalho, de você, se aproximar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, ainda mais nós mulheres, né? Existem alguns tipos de perfis de pessoas que se voltam só para tentar se aproximar da nossa vida pessoal. Então, o pessoal, ele se mistura muito com o profissional, né? Eu sou a Fernanda, eu sou a doutora Fernanda. Em qualquer lugar que eu esteja, eu não deixo de ser advogada. Pessoal, agora a gente vai direto pro quadro de frente para a sentença, porque o programa tem uma limitação de tempo. E a gente fala demais. E eu quero que a resposta desse pode ser responde ou recorre. E a resposta rápida é uma palavra ou uma frase curta, tá? Por favor, eu sei que se deixar a gente vai falar texto sobre cada uma delas, mas vamos lá. Começar pela Giovana. Como você lida com a pressão social e estigmatização da profissão de advogada criminalista? Olha, o que eu vou falar pode ser um pouco polêmico, tá? Igual eu falei pra Fernanda, eu já cansei de ficar discutindo com a sociedade sobre isso, até porque, como eu falei, eu gosto muito da criminologia e a gente estuda muito além do crime nessa área, né? Então, eu costumo dar exemplos pra pessoa. Por exemplo, tem filho? Tem filha? Tenho. Se acontecer alguma coisa com seu filho, sua filha, você chega na hora, você vai lá e fatalmente ou querendo mata a pessoa, comete algum crime, algum erro, você acha que quem vai te defender? O promotor vai lá te ajudar? Então eu já cansei da discussão, eu já vou pro exemplo para pegar na dor da pessoa. Às vezes pode ser uma coisa um pouco mais dura, mas já leva a pessoa para a realidade na hora, entendeu? Sim. Hora, até porque é o botão que apertou da pessoa. Gente, uma frase, hein? Você, Fernanda, já se deparou com um caso que teve que defender o cliente que sabia ser culpado? Como conciliou a ética e profissão nesse caso? Eu me deparo todos os dias. Não, já me deparei, sim. E acredito que isso não atinge a minha ética. Eu tô defendendo o direito dele e não o que ele fez. E, tecnicamente, são as regras do jogo, né? Se processualmente existe uma chance dele ser absolvido, por que não? Sim, eu não tenho das provas, não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu concordo. Fernanda, não, Giovana. Fernanda, Giovana. Fabiana, ainda posso misturar. Ainda tenho Fabiana, né? Que meu início pai ela estava se chamando na terceira pessoa, me deixou até assustado. Mas tudo bem. Como que você reage às críticas que a advocacia criminal é a profissão que defende bandido?
Exato, porque assim, eu sou um pouco, né, curta e grossa, mas é basicamente isso, né? Defendo bandido até você ou alguém da sua família ser o bandido, porque hoje em dia é muito difícil quem não comete ou cometeu um crime, tá? Aquele grupinho do WhatsApp que fica falando mal dos outros, saiba Ainda que mais aí... o homicídio, é o crime que todo mundo tá mais suscetível, a vida né? dá voltas tão rápido, né? Os caras O mundo- próximos o meus, que mundo- são os mais moralistas, sabe? Se envolveu no acidente, vítima, respondendo por homicídio, por lesão corporal culposa. Pronto, A gente sentou nunca no banco dos sabe. réus, amigão. Precisou de mim. Exato. Você já sofreu algum tipo de assédio ou discriminação no exercício de profissão? Como lidou com essa situação? Sim, eu já sofri. Foi aquilo que eu falei, eu já cheguei em casa chorando várias vezes, muitas vezes eu não consegui lidar, né? Às vezes nós somos muito combativas, mas na hora que acontece, a gente não acredita que acontece. Estremece, Então, né? estremece, né? Já cheguei a sair de audiência online e chorar. Também, delegacia, entrar dentro do carro e chorar, ligar para outros amigos e falar, olha o que está acontecendo comigo, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. E escutar também. Teve uma situação, não teve? Outras pessoas passando pano para aquela pessoa que está fazendo essas coisas, não é normal. Eu tive várias situações com Não, mas essa que eu situação. tava junto. Mas enfim, depois a gente conversa. Qual é a maior injustiça que você já presenciou no sistema de justiça criminal e como lidou com ela? Olha, inocente sendo condenado e a gente recorrendo e ganhando recurso, ou pelo menos, igual eu já tive o caso de diminuir a pena na metade e ainda ter o recurso especial aceito no STJ para debater um assunto ali para anular. Então, assim, teve casos que eu consegui absolvição pelo número da casa do cliente, por exemplo. Ele morava num prédio. Tinha um entrando, outro saindo. Um tava com droga e o meu cliente, no caso, não. Só que foram os dois pra delegacia porque, tecnicamente, estavam juntos pra vender. E aí, eu saquei pelo endereço dele. Quer saber que injustiça eu tô vivendo nesse momento? O cliente meu foi absolvido no júri, Jean fez comigo. Promotor recorreu desse processo. e vai ter outro júri. Recorreu por quê? Por ego. O jurado disse que não era ele, absolveu ele por negativa de autoria. E agora vai fazer ele se submeter de novo por causa do ego? É porque é aquilo que a gente fala. Muitos promotores estão confundindo o papel deles com o papel de exclusivamente acusar. Justiceiro, mas nem justiceiro Não é justiça, é justiçamento. Fernanda, qual foi o caso mais inusitado e curioso que você já defendeu? Inusitado e curioso. Na verdade, foi muito triste esse caso, quase respondendo também a pergunta que a Giovana falou, com relação a essa situação. A esposa do meu cliente, ela teve que me ligar, porque o marido dela estava no motel com outro rapaz, e eles estavam usando drogas, um deles estava armado, saiu do motel correndo, gerou uma complexidade gigante. Quando eu cheguei no plantão, a rádio Steve FM, né, a rádio patrulha da PM, não tinha viatura que não encostava para ver o que estava acontecendo, e o cara era um cara conhecidíssimo aqui na cidade, então foi bem inusitada, para não dizer engraçada mesmo. Giovana, testemunha excêntrica ou que falou alguma coisa absurda em alguma audiência, você já teve? Policial. Esse daí é o que mais tem. Tanto é que semana passada mesmo tive audiência, a promotora arrolou os dois policiais. O primeiro começou a falar tanta coisa assim que eu fui perguntando que ela desistiu do segundo e pediu a desclassificação para privilegiado, e assim foi. Então é policial. A testemunha... É porque a testemunha não pergunta, né? Mas tem bastante que gosta de perguntar. E algumas gostam até de interpelar o juiz para entender o motivo da pergunta. É verdade. Filme ou série de advocacia favorito? Sentença, Amazon Prime, Camila Morgado. É uma série, ela se chama Sentença. Eu acho que é o mais aproximado da advocacia criminal feminina que eu já vivi. Qual é o seu truque infalível para aliviar o estresse pós longo dia de trabalho na advocacia criminal? Uma grande taça de vinho. Bom, pessoal, chegou no fim. Eu vou pedir para vocês se despedirem do público. Eu agradeço a participação, poder estar aqui foi uma honra, Renan, muito obrigado. A gente compartilhou o mínimo do mínimo hoje, tem muita coisa para falar, a gente fala demais. E Advogados. também é maravilhoso poder estar ao seu lado, Giovana, muito obrigada.
Eu queria agradecer também o convite, Renan. Foi um prazer estar aqui com todos vocês, principalmente ao lado da minha amiga advogada linda, que eu sei muito bem da competência e fico muito lisonjeada de estar em volta, né, de advogados tão competentes, assim, sendo a mais nova deles, no caso. Eu agradeço vocês terem topado vir, né? Às vezes não sabem como vai ser, como que vai ser o tratamento. Eu mando o roteiro antes para ter uma base, mas a verdade é que a gente nunca sabe, Sim. né? Então, terem topado, terem confiado, eu agradeço o aceite. E vou dizer o seguinte, eu, na época da faculdade, eu tinha existia um outro perfil de mulher advogada criminalista. Quando eu fiz quando eu fiz a aula de processo penal, era a Tereza Doro, falecida, ela era presidente da OAB de Campinas. E a Tereza Doro, antes de advogada, ela era delegada. Então ela era braba, daquelas que xingava no trânsito, brabona e tal. E aí, ela talvez, e outras referências que eu tinha, era de que a advogada criminalista era aquelas mulheres, para não dizer masculinizada, eu diria, no mínimo sisuda, braba, Sim, fechada, né? Entendo. E vocês... E a nova advocacia, né, a jovem advocacia e as mulheres representadas aí pela Fernanda Aliás, a Fernanda representa a mulher advogada e você representa a jovem advocacia em Americana, né? Eu faço parte da Comissão de Direito Penal e agora do Conselho da Comunidade. Então, assim, são pessoas que vêm mudar esse estigma, não é porque é advogada criminalista que tem que ser masculinizada, pelo contrário, tem demonstrado cada vez mais a sutileza da mulher na observação. Eu acho que júri não é lugar para mulher. Como não? Nós Você está dialogando muito. com com jurado e vai mostrar o outro lado. Eu não faço um júri sem estar acompanhado. E muitas vezes é a mulher advogada que acompanha porque vai dar, justamente quebrar esse aspecto. Sim. Né? A Patrícia Vanzolini, nossa presidente seccional, tem mudado muito esse paradigma de questão de mulher, de plenário do júri, mulher criminalista. É verdade. E, assim, o trabalho que ela tem feito é surreal. Trouxe, assim, grandes mudanças para nós. Eu me sinto muito orgulhosa. Ela realmente me representa, sim. Então é isso, pessoal. Vocês que gostaram, escreva aqui advogada criminalista para que o YouTube entenda que esse tema é relevante para esse vídeo, né? E esse vídeo acaba sendo relevante para esse tema. Nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21 horas, e também vai na TV todo dia. Se você gostou, curte e compartilha, manda para o seu amigo, para sua amiga que faz direito e quer saber como é advogar na área criminal. E também nos acompanhe sempre, acione as notificações. Eu agradeço que você tenha ficado até aqui, peço para que continue nos acompanhando e até a próxima. Um forte abraço. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents.
esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas, e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.